aí, pessoal, tudo bem? Bom, chegamos ao último vídeo aí da nossa série e a gente não poderia deixar de colocar aqui alguns exercícios para vocês praticarem, tá bem? Então, a princípio, o que está previsto agora é o seguinte: são 3 exercícios falando sobre métodos, né? Sobre a ideia de modularização. E nesse vídeo eu vou corrigir o terceiro, talvez seja um pouquinho mais complicado de fazer ou de pensar na solução. Eu vou fazer junto com vocês na sequência, tá bem? Mas antes disso, eu também vou deixar uma última lista, a lista número 7, que traz exercícios com um pouquinho mais de desafio para serem resolvidos. Então tem 3 primeiros exercícios aqui e depois termina com a proposta de vocês desenvolverem um pequeno joguinho aí, o famoso jogo da velha, né? Que também vai aplicar matriz, pode aplicar método, pode aplicar laço, if, tudo que a gente aprendeu pode ser aplicado aqui dentro desse exercício, tá bom? A ideia é, a princípio, eu não vou gravar a solução desses exercícios, mas se você quiser, deixa aí depois comentado, me sinaliza que eu posso no futuro gravar um vídeo com essas soluções ou com alguma delas que vocês achem mais interessantes, tá bem? Então vamos lá, vamos pensar aqui na lista proposta para este vídeo, a terceira resolução, tá? Então a proposta, o pedido é o seguinte: escreva um método que recebe um número inteiro como parâmetro e exiba cada dígito desse número separadamente em ordem inversa. Tem um exemplo aqui, foi digitado o número 1234 e a gente tem cada dígito separado aqui com espaço. Vamos lá então para dentro do VS Code para resolver esse cara aqui. Então vamos lá. Primeiro, como a gente tem entrada de dados, vamos usar aqui um scanner para fazer a leitura, direcionando para o teclado. Vamos ter uma variável para a leitura do número, tá? E aí a ideia é fazer isso em forma de método. Então vamos criar aqui um método que vai retornar para nós um texto, que é o texto separado, né? Vou chamar ele de inverter. Ele recebe como parâmetro aqui o valor número. Então o que a gente vai fazer aqui? Se eu precisasse fazer operações matemáticas com os números, cada dígito invertido, eu adotaria a estratégia de pegar ali resto da divisão do valor e ir separando cada dígito, por exemplo, numericamente. Mas não é ideia. Como a ideia é só inverter, o que eu pensei em fazer aqui que seria mais simples, tá? Pegar e ler ou transformar este número em um texto usando o método integer.toString. Então esse método aqui, o que ele faz? Ele pega o número, transforma através desse método num texto e guarda aqui na nossa variável. Uma outra maneira de fazer isso aqui poderia ser também assim, ó, número concatenado com texto. Lembra que a gente já falou? Toda vez que eu tenho um valor que eu concateno com texto, o Java vai transformar o valor numérico em um texto e concatenar, então, com o texto que eu estou fornecendo. Como aqui é um texto vazio, no final das contas fica só meu número aqui transformado em texto. Então, pode ser dessa forma, né? Que aí você não precisaria conhecer o método, mas também pode ser assim, tá? Bom, transformei em texto. A questão agora é que eu preciso então separar cada um dos caracteres para poder inverter. Uma forma que a gente tem de fazer isso é criar aqui um vetorzinho de caracteres e transformar o texto num vetor de caracteres. Isso pode ser feito com o método toCharArray. Pronto, a gente já usou isso aqui num dos vídeos anteriores lá, numa resolução de exercício também. Então, eu estou pegando aqui uma string e estou transformando essa string em um vetor de caracteres. Feito isso, a gente agora pode percorrer o vetor do final para o começo, separando os dígitos. E o resultado a gente pode guardar também numa variável. Tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, uma variável chamada saída.
começando com um texto vazio, e vamos montar aqui um laço for. Poderia usar o for each? Poderia também, mas como agora eu vou ter que ir do final para o começo, eu preciso controlar exatamente para onde ele está passando, né? Então aqui eu vou da posição 0 até o final. Não, eu não vou da esquerda para a direita, eu vou da direita para a esquerda. Então eu vou começar aqui no vetor.length menos 1, porque lembra que o último índice é o tamanho do vetor menos 1. Então, se eu estou falando aqui de um vetor com tamanho 10, o último índice é o 9. Então, enquanto esse cara for maior ou igual a 0 e menos menos, então o que eu vou fazer aqui dentro? A minha string de saída vai ser concatenada com o que tem no vetor na posição i, e o texto pede lá o enunciado para a gente separar com espaço, então vou colocar com espaço no final, tá? O único detalhe aqui é que vai acabar sobrando um espaço extra no final, mas tudo bem, aqui para esse exercício não tem problema. Então retorne saída, tá? Poderia tirar também esse espaço aí no final, tem uma instrução para isso. Poderia pegar aqui meu texto, ponto, trim. Esse trim aqui ele retorna um texto tirando os espaços extras do final. Eu poderia fazer isso aqui também, ó, se você quiser. Atribui, deixa eu ver aqui, o trim ele retorna um novo texto a partir de um texto que eu estou passando para ele, sem os espaços, caso tenha extra no início ou no final. Então, feito isso, a gente pode então aqui pedir para a pessoa digitar o número, digite o valor inteiro, ler este número, então igual ao nosso scanner nextInt. Lembra só um detalhe aqui, tá? A variável número que eu estou usando dentro do main não tem nada a ver com a variável número que eu estou usando dentro do método inverter. Apesar de terem o mesmo nome, a variável declarada no main só existe dentro do main, a variável declarada aqui no método inverter só existe no método inverter. Tá? E aí eu posso fazer até diretamente aqui, ó, chamo o método inverter, passando como parâmetro o número. Então o valor que eu tiver digitado será copiado para outra variável número aqui do inverter, ele trabalha com essa variável e no final me dá ali o resultado, tá? Então vamos executar. Só faltou um detalhezinho aqui para finalizar, que é fechar o scanner. Vamos mandar rodar. E vamos fazer um teste com o mesmo que foi pedido lá no enunciado. Vou digitar 1, 2, 3, 4, ou seja, 1234, Enter, e a gente tem ali o valor invertido, tá certo? Então, essa é a solução, uma possível solução. Se você trabalhou aqui usando o valor inteiro e foi desmontando, né, o número, pegando ali o resto da divisão por 10 até acabar o número, também é uma outra maneira de fazer, vai acabar chegando aí também no mesmo resultado, tá bom? Bom, pessoal, chegamos aí então ao final. Para mim foi um prazer gravar essa série para vocês. Espero que de coração seja útil mesmo, tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Ficam aí as listas para vocês treinarem e praticarem. E quem sabe a gente se encontra numa próxima série falando sobre orientação a objetos. Um abraço e a gente se encontra.